Gente, seguinte, nesse vídeo eu não vou falar de Marianne, eu não vou falar de Maldição da Residência Hill, apesar de serem séries ótimas. Eu vou focar esse vídeo em alguma série de terror que você provavelmente ou nunca ouviu falar, ou se ouviu falar não deu tanta atenção quanto deveria se você curte o gênero. Halloween tá aí, eu sei que muita gente gosta de usar essa data pra maratonar uns filmes de terror, uma série de terror. E pensando nisso, eu resolvi lançar esse vídeo com umas sugestões um pouco diferentes do que a gente tá acostumado, fora do comum, não tão convencionais assim. Uma das séries que eu vou indicar é relativamente antiga, ela é do começo dos anos 2000, então assim, faz um tempo já, vai fazer 20 anos já, né? Afinal de contas, 2 décadas já se passaram, mas ela continua muito boa e justamente por ser do começo da década passada, meu Deus, década passada. Isso sim é um terror, isso sim é assustador. Ela tem bastante efeitos práticos e não tanto CGI, então o terror é muito mais natural, a textura do filme é diferente, do filme não, da série é diferente, ela tem uma proposta muito mais realista, apesar de trabalhar com umas coisas muito surreais. Então, cada episódio dessa série transmite essa ideia de realismo a partir dos efeitos práticos, que eu gosto muito em qualquer filme de terror, eu acho que assusta muito mais e funciona muito mais. Estou falando de Mestres do Horror. Tô gravando esse vídeo num domingo e meu bairro no domingo resolve virar uma enorme festa aberta, uma rave muito louca. Como dá pra perceber, tem um carro de som passando tocando funk numa altura absurda. Foi embora? Já foi? Obrigada. Mestres do Horror é uma série que foi de 2005 até 2007 e contou com vários episódios dirigidos por diretores famosos do gênero. Então tem o Dario Argento, um diretor excelente de terror italiano, muito conhecido por Suspiria, pela trilogia das mães, né? Tem Suspiria e alguns outros filmes também que envolvem bruxaria. Além dele também tem o Takashi Miike, que é um diretor japonês muito, muito bom em efeitos práticos, já que eu tava falando de efeitos práticos, né? Esse cara é sensacional, assim, a maquiagem dos filmes dele é ótima, a temática dos filmes dele é bem surreal e bem perturbadora, na grande maioria das vezes. Ele lida com umas questões bem tensas e com umas imagens que realmente não vão sair da sua cabeça. Inclusive, um dos episódios que é dirigido por ele dessa série é um dos meus favoritos, chama Imprint, é muito bom. Vou falar dele rapidinho mais pra frente. Mas além desses dois diretores, também tem outros diretores bem famosos, como o John Carpenter, que, né, todo mundo conhece por causa da franquia Halloween e também por outros filmes, como The Thing, o Enigma de Outro Mundo. Como eu disse, a série conta com vários episódios dirigido por um diretor famoso de terror e são episódios separados, você não precisa assistir em sequência, você nem precisa acompanhar na ordem que tá ali, né? Pode acompanhar na ordem que quiser, porque os episódios não têm relação nenhuma um com o outro, são contos de terror completamente independentes e separados. Um dos meus episódios favoritos dessa série, como eu falei, é o do Takashi Miike, o episódio que chama Imprint, que conta a história quase folclórica e bem lúdica de um jornalista que viaja pro Japão em meados de 1800 para reencontrar uma mulher por quem ele foi apaixonado, uma prostituta por quem ele foi apaixonado. E aí quando ele chega lá, ele se pega no meio de uma... Como eu disse, é bem folclórica a história, então ele se pega no meio bem comum forasteiro, numa trama bem bizarra, que envolve alguns acontecimentos dentro daquele prostíbulo onde ele vai pra procurar a moça. Eu quero falar muito sobre esse episódio específico pra não atrapalhar a experiência de vocês assistindo, mas quem conhece um pouco, quem é um pouco familiarizado com lendas japonesas, sabe que existe uma lenda justamente sobre homens que prometem e se apaixonam por prostitutas, prometem amor a prostitutas. Como a alma deles acaba ficando presa a isso. Esse episódio da série aborda um pouco isso, mas de um jeito muito diferente. Eu acho que eu nunca vi nada parecido no cinema de horror, mesmo no cinema de horror japonês. E além dele, tem um outro episódio que eu gosto muito também, que chama Cigarette Burns, um episódio dirigido pelo diretor John Carpenter, do Enigma de Outro Mundo e também da série Halloween. Esse episódio conta a história de um diretor de cinema decadente, falido, que resolve ir atrás de um filme, supostamente um filme proibido, um filme que as pessoas quando assistem passam mal, uma parada bem parecida com o Chamado, sabe? Nessa proposta, mas diferente. Porque ele, como eu disse, toda a textura dos episódios dessa série é bem realista, então ao mesmo tempo que parece que você tá vendo alguma coisa muito real, parece que você tá vendo um pesadelo, algo que você não deveria estar assistindo. Esse episódio vai mais ou menos nessa proposta também. Esse cara vai atrás desse filme, desse rolo de filme que supostamente deixa as pessoas malucas quando elas assistem. E, obviamente, ele fica meio maluco quando ele encontra. Esse episódio me lembra bastante um conto do autor Philip K. Dick, do livro Realidades Adaptadas. Eu acho melhor não falar muito do conto do livro, porque senão vai ser um tremendo spoiler, mas enfim, tem algumas inspirações nisso, claramente, assim.
E também tem umas inspirações no Lovecraft, nessa ideia de que você não consegue conceber algo tão grandioso visualmente, em nenhum outro sentido, que você enlouquece ao ver aquilo. Então lembra muito Nas Montanhas da Loucura, por exemplo, do Lovecraft. Lembra também recentemente um filme que foi lançado no Netflix, baseado num livro também, chamado Caixa de Pássaros, né? Esse episódio aborda essa ideia da nossa mente ser incapaz de conceber alguns conceitos muito maiores do que a gente, do que a nossa realidade. Ele tem uma pegada meio também de creepypasta, né? Essa coisa de você assistir um filme ou ver uma imagem, alguma coisa audiovisual, e aquilo mexer com seus sentidos e mudar completamente quem você é. Eu gosto muito dessa abordagem, enfim, é um episódio muito bom também. Não vou falar muito de outros episódios e também não vou me detalhar tanto. Eu acho que realmente vale a pena você conferir a série. Mestres do Horror é uma série excelente, é uma série que até hoje tem muita gente recomenda e já virou meio que um cult do gênero de terror. Então se você nunca ouviu falar, ou se você já ouviu falar, mas não deu uma chance agora, eu tenho certeza que vai ter um episódio que vai mexer com você, que vai te deixar abalado, que vai te fazer ter pesadelos, porque eu tive pesadelos com alguns episódios, inclusive eu vi faz tempo, eu vi na época que saiu, 2007, mais ou menos 2006, e eu lembro claramente de algumas imagens até hoje, são conceitos e imagens difíceis de esquecer. Como eu falei brevemente de creepypastas quando eu tava falando de Mestres do Horror, tá na hora de indicar uma outra série que é basicamente, resumidamente, completamente inspirada em creepypastas. A série se chama Channel Zero, Canal Zero, Channel Zero. E ela realmente é, tipo, inspirada completamente em creepypastas. Infelizmente ela foi cancelada em 2018, mas o que foi lançado até então, os episódios que foram lançados até então, são muito bons e muito bizarros e perturbadores, assim, o conceito é muito legal. Se você não sabe o que é creepypasta, é tipo uma lenda urbana da internet, uma coisa que surgiu na internet e se alimenta de pessoas comentando sobre elas na internet. Então a gente nunca sabe exatamente qual a origem daquela história, quem que foi a primeira pessoa que publicou aquele conto, aquela lenda. Todas essas creepypastas dizem, né, que são reais porque são lendas urbanas, então as pessoas começam a contar como se fosse verdade e a gente não sabe a origem, não sabe quem foi a primeira pessoa que contou, e cada pessoa que replica aquela história ou aumenta, ou conta alguma coisa, ou adiciona algo diferente. Então tem toda essa coisa meio orgânica, sabe? Eu gosto muito de creepypasta por causa disso. E por isso que Channel Zero é uma série muito boa, porque ela aborda isso de um jeito realmente bom, porque a creepypasta tem aquele ar de estranheza, né? A natureza de uma creepypasta é te deixar assustado pela possibilidade de poder ser real, ao mesmo tempo que é bizarro demais pra ser real, mas tem conceitos muito bem trabalhados de coisas que realmente existem e tem uma base verdadeira. Mais ou menos como funciona uma teoria da conspiração, sabe? Que você pega pequenos fatos reais e coloca coisa louca ali no meio pra parecer que é real. Creepypastas funcionam assim, e essa série transmite mais ou menos a mesma ideia. Vocês já devem ter percebido que eu sou muito fã de efeitos práticos, de maquiagem, de visual bem construído, fora do computador, e essa série trabalha isso de uma maneira muito legal, o que inclusive é surpreendente, porque é uma série do canal Sci-Fi, que é um canal conhecido por ser bem trecheira em questão de efeitos visuais. E essa série não ela é bem prática e bem realista. Tem inclusive um monstro feito de dentes. Não é spoiler, é tipo uma das imagens principais quando você procura sobre essa série no Google. E ele é completamente cheio de dentes, assim, em todos os lugares do corpo. É bizarro, e é tudo maquiagem, é tudo efeito visual, então, efeito prático. Então, assim, realmente é uma série muito bem feita. Se você curte esse tipo de coisa, te assusta. A primeira temporada foi inspirada numa creepypasta chamada Candle Cove, e a primeira temporada inclusive chama Candle Cove, se eu não me engano. É uma creepypasta famosa, também ali de meados dos anos 2008, 2009, e ela conta a história de um programa de TV infantil que era sintonizado na TV de um jeito assim, não era de um canal, não era de um canal, sabe? Não era uma série de algum canal. A pessoa ligava a televisão, as crianças, né, contavam que ligavam a televisão um dia num canal X e tava passando essa série e só as crianças viam. Só as crianças dessa cidade viam. Nenhum adulto via, ninguém sabia que programa era esse, não era passado em, como eu disse, nenhuma rede de televisão, nenhum canal de televisão, era tipo um programa X, como se fosse uma rádio pirata na televisão que passava esse programa infantil. E é um programa infantil bem bizarro, de uns bonequinhos tipo de fantoche mesmo. Isso meio que assombrou a cabeça das crianças naquela época, na infância delas, nessas crianças dessa cidade. Inclusive isso lembra bastante It em algum conceito aí. Um trauma bem grande nessa cidade, na infância dessas crianças, enquanto essa série estava no ar. Mas elas crescem, algumas saem da cidade e em algum momento elas se veem precisando voltar para essa cidade e elas começam a lembrar de coisas que elas tinham esquecido, numa pegada bem It mesmo, porque esse programa de TV infantil voltou a passar nessa cidadezinha.
Então as coisas bizarras voltaram a acontecer. Essa série é muito legal, essa primeira temporada é realmente muito interessante por abordar esse conceito do que a gente não sabe se é verdade ou não, essa ideia de que existe um mundo, um universo paralelo que só um determinado grupo de pessoas, nesse caso crianças, estão enxergando, estão vendo. A série conta com cenas muito assustadoras, o próprio programa de TV é bem assustador, é uma série bem pesada. Então eu recomendo que você assista quando você estiver com a cabeça boa, ou se você realmente quiser ficar com muito medo. Acho que inclusive essa série tem relação mesmo com o episódio da série Mestres do Horror que eu falei anteriormente, porque essa proposta de você ver algo, alguma coisa audiovisual e aquilo te afetar de alguma maneira psicológica é muito assustador. Esse conceito é muito assustador. E em Channel Zero isso é muito bem trabalhado também. Eu gosto disso em séries e filmes porque é meio que uma metalinguagem, né? Porque você tá vendo uma série e filme sobre uma série ou um filme que influencia aquela pessoa psicologicamente a fazer algo fora do que ela faria se ela não fosse influenciada pra fazer aquilo. Então eu gosto muito, isso mexe muito com o meu psicológico, eu fico realmente com medo desse tipo de coisa. Por último, mas não menos importante, Lore é uma série que conta, é uma série inspirada num podcast de terror chamado Lore também, um podcast norte-americano que já tem mais de 100 episódios, e esse podcast conta histórias de terror e lendas urbanas, inclusive teorias da conspiração, de um jeito bem divertido e diferente, assim, tem uma abordagem muito assustadoramente bem feita, sabe? E tão bem feita que realmente fizeram uma série inspirada nesse podcast. Então realmente funcionou, realmente é um podcast bom. A série, a primeira temporada tem 12 episódios e ela tem uma pegada meio de horror gótico, de terror gótico, trabalhando com lendas urbanas e com coisas que a gente sempre ouviu falar, histórias mitológicas que a gente sempre ouviu falar, mas com uma pegada meio Arquivo X, sabe? Meio, será que isso aconteceu mesmo e estão querendo esconder isso de mim? Ela dá uma outra perspectiva para a história de lobisomem, de vampiros, assim, é uma coisa muito, muito diferente de praticamente tudo que eu já vi. Em alguma forma ela lembra um pouco Penny Dreadful, pelo menos na primeira temporada. Acho que é pelo horror gótico mesmo, mas é uma outra proposta. Enquanto o Penny Dreadful era uma coisa muito mais tipo Vingadores do horror, eu acho que Lore é uma coisa muito mais mística mesmo e mitológica, sabe? A série foi produzida pelos mesmos produtores de The Walking Dead, então assim, já dá pra esperar uma boa trama, pelo menos um jeito bom de contar uma história. Os efeitos também são muito bons, a série é muito bem produzida. E o que eu acho mais legal nela é justamente isso dela contar teorias da conspiração de um jeito que a gente não tá acostumado a ver. Ela dá um medo, é uma série de terror, afinal de contas, mas ela vai mais pra esse lado do assustador que poderia ser real. Obrigada, moto. Tem episódios que contam teorias da conspiração famosas, assim, antigas, tipo dos anos 20, dos anos 30, mas com uma outra roupagem, e tem episódios que contam coisas mais modernas e mais atuais também. Além dela fazer isso, né, dela abordar teorias da conspiração ou histórias e lendas urbanas já conhecidas, ela também pega umas histórias que pouca gente conhece, mas que realmente aconteceram e dá uma dramatizada e dá uma exagerada. Então, se você curte esse tipo de coisa, se você gosta de um terror mais realista e se você curte teorias da conspiração saudáveis e divertidas, tá? Não essa de que o homem nunca foi à lua e que realmente anda assombrando a mente das pessoas e fazendo com que as pessoas pensem coisas bizarras, do tipo que a Terra é plana. Não esse tipo de teoria da conspiração, tá? Teorias da conspiração legais e divertidas de se pensar sobre e de conspirar, enfim. Mas acho que a teoria da conspiração não é exatamente o foco dessa série. O foco é muito mais lendas urbanas e coisas que a gente acredita que aconteceram em algum momento da história, tipo lobisomens, vampiros. Então, mesmo quando na série a gente vê um lobisomem ou uma história tipo de horror gótico, sabe? Ela é feita de um jeito diferente, de um jeito que a gente não tá acostumado a ver e narrado de um jeito com essa proposta de Arquivo X mesmo, sabe? Será que isso existe e estão querendo esconder isso de mim? Será que isso realmente aconteceu? Nessa série, o que realmente gera o terror e uma coisa que realmente me incomoda é a transgressão da realidade, é onde ela passa a linha do limite do aceitável e faz a gente ficar encantado pela estética, sabe? Quando a gente fica encantado pela estética, a gente começa a não se assustar tanto com o que a gente tá vendo. E isso é o mais assustador. Eu acho que é isso que realmente assusta na série. Ela é uma série muito boa em abordar crenças e por que a gente acredita no que a gente acredita, sabe? Por que a gente foi condicionado a crer nas coisas que a gente crê e reproduzir padrões sem pensar direito no que a gente tá fazendo. Eu gosto muito de horror quando ele faz isso, quando ele tem essa coisa de te instigar e de te fazer refletir, mesmo que subconscientemente, sobre a sua visão de mundo e as coisas que você acredita. Lore é realmente uma série muito boa, assim como Channel Zero e Mestres do Horror, e é a única série que ainda está
em exibição, então ela não foi cancelada. É um bom momento pra você começar a ver, se você gosta de ver séries sabendo que elas não foram canceladas e que você vai terminar de vê-las em breve e não vai ter mais o que acompanhar. Bom, essas foram as minhas 3 recomendações de série de horror pra você assistir nesse Halloween. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, se você já viu uma dessas séries, comenta me dizendo o que você achou. Eu quero saber também qual foi o seu episódio favorito de Mestres do Horror. Se você gostou de Channel Zero, o que você achou. E também, vou fazer uma pergunta, já que eu falei de creepypasta nesse vídeo o tempo todo, eu quero saber qual a sua creepypasta favorita, a que você tem mais medo, a que você acha mais bizarra. Bom, é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Deixa aquele like esperto, por favor. Não esqueça de comentar e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beijo, tchau!